Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estamos ainda meditando o 9º artigo da nossa profissão de fé, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Na semana anterior, no nosso programa anterior, nós falamos sobre a comunhão dos santos, mas ainda existe um outro parágrafo, o 6º, que é dedicado especificamente àquela que se destaca entre todos os santos, a bem-aventurada Virgem Maria, que aqui nesse ponto vem com o título Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. Nós já falamos anteriormente sobre o papel de Maria no mistério de Cristo e também do Espírito, e agora nós vamos considerá-la no mistério da Igreja. Aqui nesse ponto, o Catecismo ele retoma o documento conciliar sobre a Igreja, Lumen Gentium, que diz assim: com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Ela é também verdadeiramente Mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na Igreja nascessem os fiéis que são os membros desta cabeça. Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. Então aqui nós já percebemos que a maternidade de Maria em relação à Igreja, como tudo nela, está relacionada ao fato dela ter uma íntima união com Jesus. Ela é mãe de Jesus. Jesus é o Cristo, a cabeça da Igreja. Mas a Igreja, ou melhor, o Cristo total, ele compreende cabeça e membros. Então Maria é também mãe dos membros de Cristo, mãe da Igreja. Bom, nessa reflexão, o Catecismo se organiza em 3 pontos. Primeiro ele fala sobre a maternidade de Maria com relação à Igreja, depois fala sobre o culto a Maria e, por fim, apresenta Maria como o ícone escatológico da Igreja, ou seja, um anúncio já das realidades finais na pessoa de Maria. Vamos considerar esses 3 pontos. Primeiro, a respeito da maternidade de Maria com relação à Igreja. O papel de Maria para com a Igreja é, reafirmamos, inseparável da sua união com Cristo e decorre diretamente dela, dessa união. Esta união de Maria com o seu Filho na obra da salvação manifesta-se desde a hora da concepção virginal de Cristo até a sua morte. Como costuma se reafirmar, o sim de Maria é dado a Deus no anúncio do anjo, mas o sim de Maria é reafirmado também aos pés da cruz. E é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus esta união com o Senhor. Aqui o Catecismo ele cita literalmente, novamente, o documento conciliar Lumen Gentium, dizendo: a bem-aventurada Virgem avançou em sua peregrinação de fé, manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde esteve de pé, não sem desígnio divino, sofreu intensamente junto com seu unigênito. E com ânimo materno se associou ao seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima por ela gerada. Finalmente, pelo próprio Jesus moribundo na cruz, foi dada como mãe ao discípulo com essas palavras: mulher, eis aí teu filho. Então vemos nesta afirmação do documento a oblação de Maria na cruz. Ela também faz a entrega do seu filho, ela também é uma virgem oferente, é uma mãe que oferece a Deus aquilo que de Deus mesmo recebeu. E em seguida também um documento reafirma que é da cruz que brota a maternidade de Maria em relação aos fiéis. Lembramos que aquele discípulo que é entregue a Maria como seu filho e que Maria também é entregue a ele como sua mãe é o discípulo amado. A figura que no Evangelho de São João representa ninguém e ao mesmo tempo todos. O discípulo amado no Evangelho de João é a figura de todo discípulo de Jesus. Então todos nós, se queremos nos colocar como verdadeiros discípulos de Jesus, os discípulos amados de Jesus, acolhemos também Maria como nossa mãe e nos fazemos os seus filhos.
Após a ascensão do seu filho, Maria assistiu com suas orações à igreja nascente. Nós temos esta cena de Maria no cenáculo, junto com os apóstolos e algumas outras mulheres, pedindo o dom do Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que na Anunciação a tinha coberto com a sua sombra. Mas o mistério de Maria, na sua vinculação com a igreja, ele se aprofunda ainda mais na sua assunção. Aqui, novamente, o Catecismo cita a Lumen Gentium, fazendo uma referência à proclamação do dogma da Assunção. Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Então, a Assunção de Maria, ela é uma participação singular na ressurreição do seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Aqui, nesse ponto, o Catecismo ele toma uma oração da liturgia bizantina que é muito bonita, uma saudação a Maria, desde a sua concepção até a sua glorificação. Ele diz assim: em vosso parto guardastes a virgindade, em vossa dormição não deixastes o mundo, ó Mãe de Deus. Fostes juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo, e por vossas orações livrareis nossas almas da morte. Vejam que nesta união mais íntima de Maria, ou cada vez mais profunda na participação do mistério de Cristo, ela vai se tornando também a intercessora de todos os cristãos. Por sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho e a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é também para a Igreja o modelo da fé e da caridade. E por isso ela é chamada, nesses termos, membro supereminente e absolutamente único da Igreja, sendo até a realização exemplar da Igreja. Explicamos. Maria não é simplesmente mais uma entre todos os cristãos. Ela é discípula, ela é a primeira discípula, mas ela é a discípula exemplar. Ela tem uma participação especial dentro da obra redentora que Deus realizou para a nossa salvação. E por sua fé, por sua caridade, por sua união com Deus, Maria é também aquilo que a gente chama de tipos, ou o modelo daquilo que os cristãos devem ser, ou que a própria igreja deve ser. Mas o seu papel em relação à igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. De modo inteiramente singular, pela obediência, pela fé, esperança e também por sua ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por esse motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Esta maternidade de Maria na economia da graça, ela perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação, que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, Maria não abandonou esta missão salvífica, mas por sua intercessão constantemente renovada, ela continua a nos alcançar os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. A missão materna de Maria em favor dos homens não obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Pelo contrário, até ostenta a sua potência, pois todo salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, estriba-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força, como nos ensina o Concílio Vaticano II. Então vemos que
Nós cristãos lemos a Escritura, nós cristãos católicos lemos as Escrituras e sabemos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A mediação de Maria em relação a nós, ela está fundamentada na graça de Cristo, nos méritos de Cristo diante do Pai. E é assim, humildemente, que ela se coloca como nossa intercessora, não passando à frente de Jesus, mas se colocando diante dele para interceder por todos os cristãos. O concílio, ele continua: com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e Redentor, mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma cooperação variegada que participa de uma única fonte. Bom, tendo falado sobre a relação de Maria com a Igreja, o Catecismo passa a dizer também sobre o culto que a Igreja presta à Santíssima Virgem. Já no Magnífica, no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, versículo 48, Maria prevê este culto. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E a piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Virgem é honrada com um culto especial pela Igreja. Desde os tempos mais remotos, Maria é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Esse culto, embora inteiramente singular, ele é diferente do culto que nós prestamos de adoração, que cabe apenas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Deus unitrino. Mas o culto a Maria favorece o culto de adoração a Deus. Este culto ele encontra suas expressões nas festas dedicadas à Mãe de Deus e também na oração mariana, como é o caso do Rosário, que é o resumo de todo o Evangelho. Maria, por fim, no Catecismo, é apresentada como o ícone escatológico da Igreja. Ela é aquilo que é a Igreja em seu mistério, na sua peregrinação da fé, e aquilo que é a Igreja, ou melhor, que será a Igreja quando ela chegar na pátria, no final da sua caminhada. Aqui o Catecismo ele cita novamente o documento conciliar do Vaticano II, dizendo: assim como no céu, onde já está glorificada em corpo e alma, a Mãe de Deus representa e inaugura a Igreja em sua consumação no século futuro. Da mesma forma, nesta terra, enquanto aguardamos a vinda do dia do Senhor, ela brilha como sinal de esperança e consolação para o povo de Deus em peregrinação. Bom, assim nós encerramos a nossa meditação sobre o 9º artigo da nossa profissão de fé. A partir do próximo programa, nós vamos começar o 10º artigo, creio no perdão dos pecados.